Por Dentro da Política conversa com o deputado Roberto Engler, do PSDB. Um prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Assembleia. Uma satisfação é toda nossa, Jorge, e nos dirigir aos telespectadores da TV Assembleia. Prestação de contas de mandato, assunto da mais alta relevância para a população de Franca e região. Nós estamos falando do futuro aglomerado urbano da região de Franca. Vamos primeiro falar, deputado, como é que nasceu a ideia de criação desse novo conjunto, digamos assim, que a aglomeração urbana não é uma região metropolitana, mas é uma vamos dizer assim, é isso? Mais ou menos. Eu espero que você tenha razão, que nós estejamos falando do futuro aglomerado urbano da região de Franca. Tá. Na verdade, a região administrativa Sim. e aglomerado urbano é a mesma coisa, não tem grandes diferenças. É mais a exigência populacional. Não? Então, a exigência populacional. E nós ficamos ali observando o que acontecia na Assembleia, a vontade do governo de transformar Ribeirão Preto numa região metropolitana. Falei administrativa, metropolitana. Isso. E nós tínhamos que ficar no aguardo, né? Como é que será a configuração geográfica da região metropolitana de Ribeirão, como é que ficaria o nosso município e tal. E depois que ele finalizou essa etapa e foi definitivamente criada a região metropolitana de Ribeirão Preto, é que nós começamos a nos movimentar. Quer dizer, se nós não temos a população exigida para criarmos uma nova região metropolitana, tínhamos o suficiente para ser um aglomerado urbano. Sim. Que tem o mesmo perfil, é a mesma forma que a região metropolitana. Então nós começamos a nos movimentar. Procuramos o subsecretário de Assuntos Metropolitanos, que é o nosso grande amigo, ex-deputado dessa casa, Edmur Mesquita. Não é? Ele trouxe lá o vice-presidente da Implaza, que é a empresa que dá sustentação técnica para a criação, para a Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, a Implaza, né? Que é o Luiz Roberto Pedretti. Isso. Luiz José Pedretti. Luiz José Pedretti. Isso. E se transformou também em um outro grande amigo. E coloquei para ele, olha, tem uma região pujante, uma região cuja economia é muito forte. A região Franca tem hoje quase 400 mil habitantes e a nossa região tem mais de 700 mil habitantes. Não é? É uma região economicamente forte, culturalmente forte. E nós tínhamos esse interesse. Então, preliminarmente, o Edmur pediu que nós fizéssemos uma reunião, convidando os prefeitos de toda essa região, vereadores, presidentes de entidades, pessoas que têm um destaque na economia ou na política da região, e fizemos uma reunião em Franca. Sim. Olha, foi, segundo o próprio Edmur, foi uma das maiores reuniões que ele presenciou. Ele sentiu o entusiasmo da população na criação desse novo ente, né? Que as pessoas precisam descobrir o que vem a ser uma aglomeração. Se era assim a vontade do deputado ou se o deputado estava expressando a vontade de uma região. Sim. E nós reunimos lá mais de 300 pessoas. Foi fantástico. Ele ficou realmente maravilhado, entusiasmado. E aí nasceu o começo da nossa caminhada para conseguirmos o aglomerado urbano da região de Franca. Naquela oportunidade, inclusive, nós assinamos um projeto de lei que tramita hoje aqui na casa, Sim. com essa criação, Sim. mas evidentemente não tem assim muito valor o meu projeto de lei, porque eu não posso legislar sobre a criação. Não seria competência parlamentar. Não é da minha competência. A competência originária seria do executivo, do governador. Do governador. Mas o senhor já está provocando o debate. Isso, exatamente. Ele achou conveniente porque o projeto de lei chegaria ao governador, hoje está inclusive transformado em autorizativo para poder suprir essa questão, mas chegaria ao governador, poxa, a região quer. Né? Então nós demos o primeiro passo, o primeiro pontapé.
para esse aglomerado urbano. O aglomerado urbano é uma coisa muito importante para a região, Sim. porque nós vamos, a exemplo das regiões metropolitanas, tem um conselho de desenvolvimento, Sim. igualzinho, Sim. e tem o conselho consultivo. O conselho de desenvolvimento é formado pelos prefeitos da região, não é? E membros do governo que vão participar das reuniões do conselho de desenvolvimento. Não é? Ali nesse conselho de desenvolvimento é que vão se discutir quais são as prioridades da região, quais são os problemas que são comuns, né, no meio ambiente, na mobilidade urbana, no sistema viário. Sobre as incumbências de um aglomerado urbano, a gente ainda vai falar no programa de hoje. Mas eu queria saber do senhor se a população de fato sabe qual é a diferença. O senhor falou em região administrativa, são 16 regiões administrativas no mapa do estado de São Paulo. Antigamente, lá no governo Montoro, ainda se falava das regiões de governo, 42 regiões de governo. Hoje se fala de microbacia, ou seja, é um novo desenho do mapa do estado de São Paulo. Mas as pessoas sabem que tem aqui, na capital, a região metropolitana da Grande São Paulo, 39 municípios. Região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, outros 39 municípios. Região metropolitana da Baixada Santista, região metropolitana de Campinas, aglomerado urbano de Jundiaí, aglomerado urbano de Piracicaba. São 6 regiões metropolitanas e apenas 2 aglomerados urbanos. Piracicaba, faltou dizer agora. Jundiaí. Região metropolitana de Ribeirão Preto. Faltou dizer, eu vou ser corrigido aqui, né? Ribeirão Preto também, que é nova, é recente. A mais recente. A mais recente, né? exatamente. Agora, em que funcionaria, em termos de gestão administrativa, esse ente, que não é um município, que não é um estado, que não é a federação, mas é uma região metropolitana, é uma aglomeração urbana. Como é que funciona, digamos, o diálogo das cidades que compõem, tendo Franca no centro deste aglomerado urbano? É como eu estava iniciando a falar, né? Existe esse Conselho de Desenvolvimento, que participam todos os prefeitos da região, ali eles vão colocar os problemas que são locais, Sim. vão discutir as prioridades que são regionais, os problemas que são comuns aos municípios, né? Nessas áreas mais importantes, como eu citei, o meio ambiente, a mobilidade urbana, o sistema viário, estradas que ligam um município com o outro. Ali se discutem os problemas mais importantes e se tira desse conselho quais são as prioridades da região. E essas prioridades, elas não são jogadas depois para vir falar com o governador, elas são levadas ao Palácio pelos membros do governo que participaram do Conselho de Desenvolvimento. Né? E, paralelamente, existe o Conselho Consultivo, que já é composto também da sociedade civil, que já é uma participação da sociedade civil, onde se discute saúde, educação e outros temas que também possam servir de indicações ao governo das prioridades da região. Então é um grande avanço, e a região compreendeu perfeitamente que é um grande avanço, porque nós não podemos deixar que um prefeito fique falando do seu problema. Governador, lá na minha cidade é assim, está faltando isso, está faltando aquilo. Aí vem um outro prefeito também. Ali se discute problemas que são comuns e facilita para o governador. O governador quer isso. Aliás, é bom citar o seguinte, que tanto as regiões metropolitanas como os aglomerados urbanos fazem parte da Constituição Federal e absorvidos pelo governo do Estado. Eu estou querendo dizer o seguinte, tanto a região metropolitana como o aglomerado urbano são figuras institucionais. Não é um acerto de prefeitos, não é um clube de amigos. É um clube de amigos, vamos fazer uma assembleia aqui. É muito mais. Aí nós levamos para o governador, que é o pedido de várias cidades. Não, isso aí são institucionais, a ponto, inclusive, de as consequências trazidas dos conselhos podem entrar numa rubrica do orçamento. Recurso para resolver aqueles problemas que foram por nós apontados. Então é muito importante a participação de cada município, porque ao invés de ele trabalhar individualmente, ele leva o aglomerado urbano, discute em conjunto, estabelece a ordem da prioridade das questões colocadas e vai ao governador para ele colocar recursos no orçamento e resolver as questões. Deputado, o seu mandato abraçou, né, a proposta da região
do aglomerado urbano da região de Franca. Parece que já tem até uma agenda aí de novos debates, agora em agosto. Será que sai agora já no segundo semestre desse ano 2017? É isso? O senhor está entusiasmado aí. Estou entusiasmado. Veja que a primeira é aquela grande reunião que nós fizemos para demonstrar o interesse da região em conseguir esse objetivo. Tá. Atingimos o objetivo e o Edmundo Mesquita ficou maravilhado com a reunião que aconteceu lá. Agora, os próximos passos, nós devemos fazer uma reunião técnica, aí não precisa chamar aquele povão, mas é uma reunião técnica entre as pessoas do setor produtivo, que respondem pela economia da região, as universidades e tal. Uma reunião de trabalho, para que cada um coloque o que acontece no calçado, na agricultura, no café, em outros produtos agrícolas, a economia da região, econômico da região, para Emplasa desenvolver o seu estudo técnico e traçar o perfil daquele aglomerado urbano. Qual que é o perfil econômico, social, né, do aglomerado urbano? Então, nós vamos fazer daqui a pouco essa reunião que é técnica. Todo mundo vai falar. Lá em Franca, se me permitir falar, Jorge, nós temos o apoio de um grupo extraordinário chamado G6. G6? G6. O que é o G6? O G6 é um grupo econômico suprapartidário que é constituído pela Sindicato da Indústria de Calçados de Franca. Fortíssima. Todas as indústrias de Franca. Pela Associação Comércio e Indústria de Franca. Todo o comércio de Franca. Pela Cocapec, são todos os cafeicultores da região de Franca. Pela OAB, todos os advogados de Franca. Pela Unimed, que responde pela saúde de toda a região. E está faltando um. Está faltando um aí. Está faltando um aqui que a memória está me traindo. E esse G6, desde o primeiro instante, ele nos dá o total apoio. E também juntamos aí o G2, G3 e outros municípios ali que circundam. Sim. Maçonaria. Sim. Agora sim. Isso, agora sim. Está completo. Os 6 agentes Franca, atuantes aí no G6. É claro que se comunicaram com as lojas maçônicas da região e todo mundo está nesse barco. No firme propósito de tornar factível, realizável o aglomerado urbano da região de Franca. Então, depois que acontecer essa reunião técnica, eles traçam o perfil do aglomerado, o aglomerado vai ter esse perfil, né, econômico, social e tal, tem o perfil. Aí, a Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos e Emplasa terão condições de discutir esses dados levantados. São audiências públicas aí depois são propostas. Em audiência pública. Então, eles estão prevendo aí 2, 3 audiências públicas e discutem. Aí pode chamar o povão todo, olha, os dados que nós levantamos são esses, o perfil é esse. É feito um diagnóstico, né? Cidade por cidade. Cidade por cidade. A gente está falando das cidades aqui, depois eu vou enumerar quais são, viu, deputado? Fique tranquilo aqui, são 18 municípios, é isso que se pretende? Posso até falar aqui, se eu quiser citar, vamos lá. Aqui, eu vou te corrigindo, se errar aqui. Tá bom, vamos lá. Aglomerado urbano, vamos lá. Aramina. Peraí. Tudo bem? Pode ir. Aramina, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guaíra, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista. Faltou algum aí, deputado? Me corrija. Portanto, 19 cidades. Pois é, acho que está no caso. Guaíra? É isso? Oh, Guaíra. É porque numa reunião posterior, nós colocamos o secretário que nós não admitimos que Guaíra ficasse fora. Preliminarmente, Guaíra estava fora, mas o prefeito fez questão, nós fizemos questão também, Guaíra foi incluída na região, são 19 cidades. Sim. Então, conforme dizíamos, vão acontecer as audiências públicas, não sei se são 2 ou 3 audiências públicas, vamos escolher as cidades, discutir com a população, já com os dados levantados, compilados pela Emplasa, está aqui o perfil, está aqui os dados que nós levantamos, aprovado nas audiências públicas,
a Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos está pronta para levar ao Palácio, a Casa Civil, para pedir para o governador mandar o projeto de lei para a Assembleia e nós aprovarmos. Já está tudo conectado, vamos dizer assim, Jorge, porque a gente tem a Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos que está vinculada à Casa Civil. O projeto já está aqui, mas como o deputado sabe que existe um vício de origem, ou seja, ele tem que vir do governo, mesmo que ele seja idêntico ao seu projeto. Idêntico. Então, mas a discussão já pode ser colocada nessa casa, inclusive, deputado? Pode. E há uma dúvida que a gente poderia ter, não tem. Mas será que o governador manda o projeto de lei? Ora, a subsecretaria do Edmur Mesquita, conforme você falou, ela está ligada à Casa Civil, que autorizou o tempo todo a fazer esse trabalho. Então já existe essa conexão que você chamou, tá certo? E, portanto, nós não temos nenhuma dúvida que a hora que chegar na Casa Civil, o governador manda o projeto de lei para casa, aí é conosco. Aí vamos aprovar o projeto e nos transformar num aglomerado urbano. Deputado, o que a gente pode atirar como o principal problema da região, que logicamente vai cair na mesa dos especialistas que já estão traçando o desenho deste futuro aglomerado urbano? O que é mais premente, mais necessário, que mais aflige a população, não só de Franca, mas dessas outras 18 cidades que estão no entorno? Eu não me atreveria a dizer, na minha cabeça, o que é mais importante. Porque você tem o sistema viário, você tem alguma estrada que está faltando, duplicação, obras, não sei o quê. Você tem a parte da saúde, você tem a parte da educação. O que é mais importante? O importante é o seguinte, ao chamar todo mundo para a mesma mesa, todos os problemas são discutidos e colocados numa ordem prioritária estabelecida por eles. Não é? Por eles. Agora, eu também estarei presente, eu também vou falar o que eu penso. Claro que tem muita coisa que, projetos que eu iniciei, que ainda não acabaram, que eu preciso recolocar para ver se, através do aglomerado urbano, eu consigo chegar no... Principalmente em infraestrutura também, se é discutido, por exemplo, o senhor falou em duplicação de rodovia, todas essas demandas acabam chegando no aglomerado urbano para se discutir no colegiado, ou seja, todos os prefeitos discutem o que aquilo é prioritário ou não? Sim, mas eu gostaria de dizer, por exemplo, Franca, na estação, no tratamento de esgoto, água e tratamento de esgoto. Franca é exemplo, é a primeira do Brasil, deputado. Então, Franca é o concurso, está fora do concurso. Não fala isso. Mas eu estou dizendo, não é um problema de Franca, mas pode ser um problema de Cristais Paulista, pode ser um problema lá de São Joaquim da Barra, certo? São Joaquim da Barra tem a sua obra inacabada de tratamento de esgoto. Então, Franca é uma coisa, agora não estamos tratando os problemas de Franca, os problemas da região de Franca e, portanto, abrindo o leque para também saber o que os nossos amigos de outras cidades têm como prioridade. O senhor falou de saneamento básico, eu coloquei Franca porque é a primeira do ranking aí do Instituto Trata Brasil, que faz o levantamento das cidades que melhor trata a sua água, que é servida nas torneiras, e também o esgoto que é coletado e tratado. Não tem para igual Franca, não acharam ainda. Tem outros que estão tentando chegar lá. Pela sua tomara que o exemplo seja replicado por outras cidades do Brasil. Isso também provoca, é bom lembrar, quem assistiu uma matéria do Fantástico mostrando Franca, o quanto se economiza em saúde, ou seja, a ousadia que é produzir obra que está enterrada e isso ser devolvido para o cidadão em termos de economias na questão da gestão da saúde. Mas, deputado, as outras cidades também podem seguir o exemplo. Eu tenho um tema que é crucial hoje em dia para as cidades, que é a disposição final dos resíduos sólidos. O lixo é tema preferencial para se discutir no aglomerado urbano? Sem dúvida. A gente tem que verificar como é que cada cidade equaciona o seu problema, como é que poderia ser equacionado o problema de 2, 3 cidades ao mesmo tempo, com um único investimento. Porque você cria um consórcio ali. Um consórcio. Você vai diminuir o investimento, porque você não faz cidade por cidade, você faz na região. E claro que a questão do lixo é extremamente prioritária. Falamos saneamento básico, o saneamento das cidades, no caso a limpeza urbana, a disposição final dos resíduos sólidos, mas a gente pode falar também da educação, pode falar também do transporte intercidades, tudo isso é regulado numa região metropolitana, aí modifica a figura, né? Exatamente. É por isso que nessa próxima reunião, que é a reunião técnica que nós vamos fazer, as universidades da região, universidades e faculdades, serão todas convidadas para elas colocarem também
né? Essa questão, as suas necessidades, suas carências, suas prioridades, né? Até porque uma faculdade, que seja, vamos ver, a faculdade de Tuverava, né? Tem uma grande importância, porque ela tem a região toda, né? As universidades de Franca, né? Lá nós temos o Unesp. É uma cidade universitária também, é uma né, cidade Franca? universitária. Que atrai muito estudante do entorno ali, né? Sem deixar de lado a educação fundamental. Claro Sim. que diretores de escola também. Ali vai ser um local de encontro e colocar suas angústias, suas dificuldades, os seus problemas. E vai, inclusive, orientar muito bem o trabalho parlamentar. Sim, Né? claro. O parlamentar ele não tem que saber tudo. Ele tem que ter pele para sentir, tem que ter sensibilidade para ouvir e então ir atrás de uma solução para o problema que foi apresentado. E ali vai ser um local, né? Um fórum extraordinário para colocar as questões e nortear o trabalho parlamentar. E principalmente estabelecer o que vem a ser prioridade. Eu digo isso também que eu estou provocando um professor de matemática, né? E que entende muito de orçamento público. As pessoas podem falar, não, criou-se o aglomerado urbano, nossos problemas estão resolvidos. Não, precisa dividir de maneira equânime, de acordo com as necessidades, o orçamento público, deputado. Sem dúvida. E colocá-los na ordem de prioridade, né? Porque às vezes um município coloca uma questão que perto da questão colocada por outro, ela se torna pequena. Então, a gente tem que saber priorizar, porque esse trabalho feito lá nos conselhos virão ao governo para prestigiar com recurso no orçamento. Então, não é qualquer problema que será colocado assim, mas são os principais problemas que atingem a maior parte de municípios que nós vamos levar ao governo para recebermos recursos através do orçamento. Deputado, ainda nesses 3 minutos que nos restam para falar desta proposta, muito alvissareira, por sinal, eu quero saber se o seu entusiasmo já contagiou a classe política destas 19 cidades citadas, se as câmaras municipais estão discutindo, já estão criando frentes parlamentares pela criação, colocando indicações aqui, não só para o seu mandato, mas para a Assembleia Legislativa. Nós queremos o futuro aglomerado urbano da região de Franca. Se isso tem acontecido lá, tem provocado debates, discussões, e depois falar também como essa discussão está aqui na Casa de Leis. Tá certo, o meu sorriso é a resposta. Isso aí virou uma febre, pegou fogo, né? Pegou fogo. Nós somos consultados aí pela internet aí. Sim, as redes sociais. As redes sociais, o tempo. E como é que está o aglomerado urbano? Como é que está o aglomerado urbano? Sim. Então, essa reunião técnica vai ser realizada já estamos no segundo, terceiro degrau, já não estamos no começo mais, já estamos caminhando. Eu acho que não vai ter, a minha sensação é aquela que você colocou no começo, Jorge. Eu acho que isso vai ser, nós vamos atingir o objetivo, não há entraves, não há óbices. Tá certo? E vamos atingir o objetivo, que é bom para o governo. Governo. E você, de relance, também citou se outras cidades estão pensando nisso. Eu já conheço aqui um colega deputado. Já quer criar um aglomerado urbano. Ele falou, me dê o caminho das pedras, Roberto Engler. Eu vou deixar você terminar primeiro. Aí eu vou entrar com o meu aglomerado urbano. Que é bom para o governo, é bom para todos nós. É importante que se diga que esse ente também, ele pode buscar recursos fora do Estado de São Paulo, Ministério das Cidades. Depois de criado o aglomerado urbano, as coisas já se estabelecem de outro plano, não é, deputado? Claro. É outro nível, né? Outro nível. Uma coisa é um município sair daqui, Brasília, o Ministério de Cidade, ver se dá um dinheirinho para fazer um posto artesiano. Uma coisa é isso. Sim. Outra coisa é você tratar a coisa regionalmente e o aglomerado urbano de Franca, que é uma figura na Constituição Federal e que o governo do Estado assumiu, não é? Em nome desse aglomerado urbano, você tem outra força de reivindicação para conseguir recursos e soluções para os problemas. Deputado, em 1 minuto, o que faltou dizer? Nosso tempo se esgotou aqui, só os agradecimentos. O que faltou dizer? Olha, o tema está aí, está colocado, vai ser colocado ao longo desse ano, no segundo semestre. Eu agradeço a oportunidade, porque eu tenho certeza que estou me dirigindo a toda a população daquela região. De todo o Estado, né? Inclusive Franca, vamos falar de todo o Estado. Teve a Assembleia SP. Não, mas pelo menos da região, onde vai ser o aglomerado urbano.
é a oportunidade de eu me dirigir a eles, dizer que a coisa está caminhando muito bem, com a graça de Deus, e haveremos de chegar no nosso objetivo e nós teremos o aglomerado urbano da região de Franca. Deputado, foi um prazer conversar com o senhor. Nosso tempo se esgotou, infelizmente, mas voltaremos ao tema. Parabéns e sucesso. Obrigado, Jorge. Obrigado. Eu conversei com o deputado Roberto Engler, do PSDB. Este, Por Dentro da Política, e outros programas da TV Assembleia SP, você acompanha nas redes sociais e no canal da TV Assembleia SP no YouTube. Muito obrigado por sua audiência.